TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Centros. Na noite de hoje, vamos falar sobre o tema Mediação e Direitos Humanos com os nossos convidados, logo após a breve introdução do programa. Mediação e direitos humanos é o tema que vamos desenvolver na noite de hoje. E para falar sobre esse tema, temos aqui os nossos convidados, professora Bianca Bertani, coordenadora do curso de Direito e do Observatório de Direitos Humanos. Obrigado pela sua presença. Também Dr. César Adriano Antoniazzi, presidente da OAB Lajeado. Obrigado. Dr. Luiz Antônio Johnson, juiz-diretor do Fórum de Lajeado. E Roberto Pierobon Lima, médico psiquiatra. Estamos então constituídos na nossa mesa. Vamos ao nosso tema. Professora Bianca, por favor, nos dê uma breve introdução aí para que a gente possa fazer toda a troca de conhecimentos reunidos aqui. Tá. Bem, boa noite a todos. Num primeiro momento, talvez fosse interessante a gente esclarecer essa questão do Observatório dos Direitos Humanos, né? Certo. Porque nós trazemos neste tempo, né, neste momento, esta valorização em torno dos direitos humanos. Bom, quando a gente imagina, quando a gente procura conceituar, vivenciar direitos humanos, nós percebemos que há uma certa dificuldade dentro de uma sociedade contemporânea, uma sociedade, a forma como a sociedade atual se apresenta, rápida, líquida, as relações meio que efêmeras, a pessoa em si, ela perdeu a sua força, a sua identidade para meio que, parece que ela se mistura com os outros e nós não conseguimos mais nos perceber enquanto seres humanos, né? Com seus direitos e com as suas obrigações. Então, os direitos humanos, ele vai passar por isso, né? Nessa valorização da pessoa e na consecução, na efetivação de ações próprias, de ações interessantes que nos possibilitem, então, nos resgatar. E essa ideia é desenvolver isso dentro do observatório. Dentro do observatório. Então, dentro dessa proposta do Observatório de Direitos Humanos, que tem a sua origem no curso de Direito e vem referendado pelo Centro de Ciências Humanas e Jurídicas, né? Dentro dessa proposta aqui, a gente veio buscando formas de fazer isso, né? Então, está na hora, pensamos nós, ao menos aqui na nossa cidade, né? Na nossa comunidade, de começar a falar sobre isso, a se interessar pelo outro, né, de dar uma coisa assim, de se trazer as pessoas para a nossa vida em comum, né, que a gente tenha uma ideia de que somos todos integrantes, né, de uma unidade, que as coisas não podem mais ficar assim, cada um por si, vire-se, né? Certo. Nós precisamos de alguma coisa mais forte. Como é que se chama isso? Desenvolver uma cultura pela paz. Né? E nesta ótica de desenvolver uma cultura pela paz, entraria a ideia da mediação. A mediação, ela é uma forma alternativa, judicial ou não, né, mas de se resolver, de se buscar soluções para conflitos. E qualquer espécie de conflito aqui pode ser objeto da mediação. Então, as pessoas, né, os indivíduos, os participantes, é que vão acabar por buscar a sua própria solução. Não é aquela solução imposta pela legislação ou uma solução advinda de uma sentença, né, Dr. Johnson, mas é uma solução encontrada pelas pessoas. E aí torna-se mais fácil também de elas cumprirem aquilo que elas acordaram. Certo. Né? De uma forma muito mais ampla, muito mais efetiva, do que se a gente colocasse, olha, tu vai fazer, e era isso. Nesse sentido. Mas nesse sentido, a mediação, mesmo que aconteça por parte das pessoas, precisa ter um acompanhamento e um estímulo das estruturas vigentes. Sim, sim. Por exemplo, numa mediação propriamente dita, tu vai ter a figura do mediador, 2 mediadores, os advogados vão fazer parte, né, desse acompanhamento. Mas o interessante é isso, é tu valorizar não só o litígio em si, tu vai buscar aquilo que deu origem a este primeiro litígio. Entende? Tu consegue visualizar a pessoa e tratar a pessoa de uma forma mais individual, mais próxima do que, de repente, numa audiência ou uma sentença que vai vir mais lá na frente.
as pessoas vão conseguir, talvez, assim, é uma da ideia, né, da mediação, é o sonho, né, de transformar, de fazer as pessoas mais felizes, né, mais contentes consigo mesmas. Certo. Me parece que, dentro dessa sua introdução, que a mediação, ela respeita a questão do indivíduo em si com o seu problema, e não simplesmente pela letra fria da lei que analisaria o caso. Claro que o direito ele não dá conta de todas as situações, né? Isso é muita pretensão. A vida está acontecendo aí a toda hora, a todo minuto, são N situações, o cotidiano, o nosso cotidiano, ele é rápido, ele é intenso, não tem como o direito, com essa sua burocracia, com essa sua morosidade, até pensar numa lei, sair, executar a lei, não tem como fazer isso. Né? Então, essas formas alternativas, elas acabam sendo muito mais eficazes do que, eventualmente, né, tu seguir até o trâmite de um próprio processo. Claro. E é também a ideia agora, por exemplo, do novo Código de Processo Civil, que é para sair, acho que o ano que vem, né? Que a mediação, ela vem sendo referendada, vem sendo respaldada. Ela já existe, né? Mas ela vai assumir um papel mais, agora, um âmbito mais efetivo, né? Tanto é que agora nós vamos ser enlajados, pelo que eu estou entendendo, né, Dr. Johnson? Logo em seguida vamos ter, em primeiro lugar, boa noite, Sandro, boa noite, doutora Bianca, boa noite, doutor César, boa noite, doutor Roberto. É uma satisfação estar participando do programa e logo teremos, né, um centro de mediação, né, um centro de solução de conflitos instituído pelo Poder Judiciário. É bom, assim, trazer alguns aspectos históricos da mediação. A mediação não é algo novo, né? Não é nenhuma novidade. Carnelucci, já em 1950, falava nos equivalentes jurisdicionais, a arbitragem, a conciliação e a mediação, que são os três clássicos. Também não tinha que fazer outra. A mediação, né, ela veio sendo estimulada, ela começou a ser estimulada de forma privada. Né? Hoje, muitos litígios são resolvidos através da mediação e da arbitragem fora do espaço do Poder Judiciário, principalmente quando envolvem grandes conglomerados econômicos. Né? Se escolhe, né, dentro do processo de mediação, se escolhe um terceiro imparcial, um terceiro neutro, né? E esse terceiro neutro, ele vai mediar, vai aproximar as partes dentro de um ambiente apropriado para tentar resolver aquele conflito, porque tudo nasce desta ideia de conflito, que é uma ideia permanente na sociedade. É íncito ao ser humano o conflito, é íncito ao ser humano a disputa. A mediação hoje instituída no âmbito como política pública no Poder Judiciário pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso grande documento, o nosso grande marco legal, e a doutora Bianca bem fala que agora ela vem sendo gestada dentro do Código de Processo Civil. A mediação tem algumas características. Primeiro, ela depende da adesão das pessoas em conflito. Ela não pode ser imposta, né? Ela deve ser voluntária. Outra característica muito importante é a imparcialidade, né? Também característica da jurisdição, mas também característica da mediação, né? A neutralidade do mediador e pelas nossas regras, pela disciplina do procedimento que se vem utilizando, né? Nós temos dois mediadores, nós temos um mediador e um comediador, né? E a mediação, hoje, ela vem, né, isto que eu acho muito importante de destacar, de ressaltar, de acentuar, é que tudo aquilo que se diz de burocracia, de atraso, né, vem gerando uma insatisfação cada vez maior na sociedade. Por quê? Porque nós aplicamos um tecnicismo do século XIX. O processo judicial nosso hoje, né, nada mais é do que aplicar técnicas do século. Não podemos até voltar um pouco mais atrás, né? Mas esse esqueleto do processo judicial, esse esqueleto pronto para uma disputa, para uma guerra judicial, como era o perfil daquela época, como era o perfil, vamos voltar a anos mais recentes, né? Ao menos para nós que somos jovens há mais tempo, né? Vamos voltar à década de 70, década de 80, todos os profissionais,
todos os profissionais saíam dos bancos universitários, saíam da academia, preparados para o quê? Preparados para elaborar uma boa petição inicial, né, de determinada ação, que aquela pessoa, o indivíduo vai em busca de um direito, da satisfação de um direito no Poder Judiciário. Ele vai com uma pretensão, quer dizer, a petição inicial ela veicula uma pretensão, ou seja, a petição inicial ela é um ataque, né? Esse ataque ele vem repelido por uma defesa, ou seja, todo o esqueleto inicial do processo, né, na sua forma clássica, todo ele tem uma diretriz fundamental, a guerra, a disputa, né? Tanto é que haviam assim, olha, nos próprios profissionais, né, e as próprias pessoas, eu vou ganhar aquele processo, né? E na verdade, hoje se tem, e isto vai muito daquilo que nós chamamos do conflito total, que a lide não é só aquilo que o advogado como técnico traz na petição inicial ou o requerido, o demandado, né, por também seu advogado traz na contestação, né, não é a lide total. Então, resumindo, né, não se tem nem um ganhador e nem um perdedor, né? Por quê? Porque a lide psicológica, doutor Roberto, isso é muito importante, né? Se discute muito, e nós que estamos se introduzindo na mediação, né, a doutora Bianca já com algumas capacitações, né, não resolve aquilo que as pessoas, os indivíduos, e aí entra a questão dos direitos humanos, aquilo que ela vem buscar, né, em juízo, aquilo que ela vem buscar no Poder Judiciário, ao fim e ao cabo, lhe frustra psicologicamente. É necessário tratar aquele bem da vida que ele vem buscar e também tratar a lide sociológica, a lide como um conflito total de interesses. Este é o grande desafio da mediação. E a mediação ela se dá através de técnicas apropriadas, de sessões, que são verdadeiras sessões, eu diria sessões de terapia, né? Que o mediador, ele na verdade, ia adorar. Nós vamos ter espaço, o doutor Roberto vai poder aprofundar isso aí. Na verdade, o mediador, ele tem um pouco de psicólogo, de psiquiatra, assim como todos nós, operadores do direito, né? Temos que no nosso dia a dia, né, ter esta noção e esta visão. Mas o importante é destacar que esse processo hoje, né, que abarrota os nossos foros, e aqui em Lajeado mais de 30 mil processos em andamento, né, nas diversas varas da nossa comarca, esse processo de confronto, de conflito, ele vai, num futuro bem breve, ele vai ceder espaço a soluções alternativas, ou se vai, isso é muito importante, se vai facultar uma solução alternativa, né, muito mais célere e que vai produzir, e eu não tenho dúvida nenhuma, por isso que eu digo vai produzir resultados mais aquilo que vem ao encontro do anseio da pessoa. De ambas as partes, no caso, né? De ambas as partes, da pessoa, dos que vêm em busca, né? Então, hoje o Poder Judiciário vem trabalhando muito, é uma política nacional, né? Começou com as campanhas de conciliação e depois se evoluiu, né? Que a conciliação é diferente da mediação, depois, no correr do programa, a gente explica as diferenças. Eu vou lhe pedir permissão que nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, voltamos com esses detalhes e a visão da OAB também, do aspecto psiquiátrico dentro desse processo todo. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros da noite de hoje, nosso tema é mediação e direitos humanos. Estamos aqui com a presença da professora Bianca Bertani, coordenadora do curso de Direito e do Observatório de Direitos Humanos.
Dr. César Adriano Antoniazzi, presidente da OAB Lajeado, Dr. Luiz Antônio Johnson, juiz-diretor do Fórum de Lajeado, e Dr. Roberto Perobon Lima, médico psiquiatra. Então fizemos aí uma pequena rodada introdutória sobre o tema na nossa primeira parte. E agora, Dr. César, por favor, um pouquinho da visão da OAB sobre esse processo da mediação enquanto representante dos advogados. Aí. Boa noite, Sandro. Boa noite, ouvintes da TV Univates. Boa noite, Dr. Johnson, Dr. Roberto, professora Bianca. Quero dizer que a OAB agradece o espaço que é concedido para poder trazer aqui a posição da entidade e dos advogados que a ela representam. Quando falamos em mediação, nós temos imaginamos que isso traz uma questão cultural e política nessa solução de conflitos de interesse de forma alternativa. Se nós olharmos a história, nós sempre, não só no Brasil, mas em todos os países, nós sempre tivemos problema com a quantidade de demandas judiciais. A demora na solução do processo. Por muito tempo, o direito italiano foi um direito burocrático e de lá nós herdamos muita coisa, né? E que o processo, a discussão do caso, a discussão do litígio, era a solução do processo. Se perdia o foco, se perdia o interesse pelo direito, pelo bem jurídico que estava discutindo e ficava filosofando processo e medidas processuais, né? A coisa evoluiu, nós tivemos a Constituição de 88 que abriu esse leque, o acesso do cidadão ao judiciário, né? E numa sociedade, como bem coloca o Dr. Johnson, onde nós somos educados para resolver o litígio judicialmente, e é interessante que nós somos educados para imaginarmos crermos que, não tendo capacidade de resolver o litígio, nós temos que entregar ele ao Estado, a tutela do Estado, para que o Estado nos dê a solução. Aquela solução que as partes não tiveram, entre aspas, a capacidade de encontrar. Eu tenho certeza e acredito nisso, que essa forma é uma forma política para que o Estado tenha o controle também sobre o cidadão e sobre as demandas, né? É muito mais seguro a um Estado ter o controle do que é direito e das soluções de litígio do que entregar à população essa solução, né? Nesse contexto, nós, advogados, também crescemos acreditando que o litígio deve ser resolvido pelo Estado na área do Poder Judiciário. Por sua vez, nós acreditamos também que o Poder Judiciário sempre centralizou essa demanda, porque não queria ele perder poder diante de uma situação, diante de um quadro político dividido em três poderes: judiciário, executivo e legislativo. Então nós crescemos pensando que o legislador legisla, o executivo executa e o judiciário julga. E hoje nós temos uma nação, um país com incansáveis leis sem justiça. Nós temos um país com muitas normas sem soluções, né? Esse é o quadro que nós temos hoje. Nós estamos numa corrida, alguns anos atrás, no Congresso Brasileiro de Processo Civil, dizia o ministro que eu guardei essa sentença, essa corrida é perdida. Não adianta nós construirmos tribunais, fazermos concurso, aparelharmos a justiça. Essa é uma corrida perdida. Nós não vamos encontrar rapidez no processo. 30 mil processos na comarca de Lajeado. Mais de 30 mil processos. Mais de 30 mil. Nós temos que buscar outras formas alternativas de solução. Mas eu tenho dúvidas se essas formas alternativas de solução encontrarão a solução do volume de processos que encontram no judiciário. Porque essas formas alternativas de solução, a mediação, a conciliação ou a arbitragem, não cabem ao maior litigante hoje do judiciário, que é o próprio Estado. É uma coisa engraçada, certo. Aquele que paga a conta da estrutura é o que mais litiga. Em pequenos litígios. Hoje já se vê, hoje matéria
num veículo de comunicação social aqui da comarca, né? Se vê a União e autarquias, né? Fazendo acordos, aquilo ali não é mediação, é conciliação, fazendo acordos na área previdenciária, em diversas áreas, né? Fazendo pequenos acordos, mas são acordos pequenos. Então, né? e o que se observa? Observa que falta planejamento no sentido de qual é o custo de uma demanda, né? E sem contar que a nossa legislação, no meu entender, ela está construída para premiar quem? Premiar o devedor, o mal pagador, o litigante. Se nós olharmos ao longo da nossa história, toda a nossa legislação, nós sempre fomos um país, lá desde a época de colônia, onde nós buscávamos a proteção, uma hora de Portugal, depois da Inglaterra, né? E assim nós criamos uma cultura protegendo sempre o devedor. Há um tempo atrás eu participei de um encontro no Tribunal de Justiça que eles levantaram uma pesquisa onde 85% dos processos que eram julgados procedentes. E só 20 e poucos por cento, não chegava bem em 20 e poucos, porque tinha uma demanda que existia, dos processos eram julgados improcedentes. O que me disse isso? Qual a premissa que eu saí dali? Se 80% dos processos que entram em juízo são procedentes, isso quer dizer que no decorrer do processo, que dura 5 a 6 anos, o autor da ação, ele fica penando sem o direito dele. E a justiça, beneficiando pelo devido processo legal que nós tanto falamos, fica premiando o devedor. O devedor do direito, não falo só em devedor de valores, mas o devedor do direito, aquele que detém o direito alheio. Então, se nós mudássemos essa matriz, doutor, e tornássemos um judiciário mais rígido, mais atuante, né, aonde se concederia o pedido, concederia o direito no início do processo e não lá no final por uma sentença imperativa do Estado juiz, né, nós teríamos um outro viés. Eu acredito que nós teríamos menores demandas, porque aquele que causa dano, aquele que toma o direito alheio, aquele que afronta o direito do outrem, né, acreditaria que o judiciário seria um mecanismo de eficácia. Mas nós estamos falando em mediação. E hoje nós temos que encontrar, por que nós falamos em formas alternativas? Porque esse sistema todo que está aí, ele está trancado, para não usar a palavra pesada, falido. Mas eu entendo que ele estagnou, ele não tem mais como ir para frente. Né? Como eu tive a oportunidade de ouvir, era uma corrida já anunciada, uma corrida perdida já anunciada. Então, realmente, nós temos que buscar mecanismos. E nós temos que criar profissionais preparados para fazer essa mediação, onde eles possam, no conflito, afastarem realmente as situações de conflito, num primeiro momento, conciliarem ou mediarem as situações que não há conflito. Porque todos nós sabemos aqui que lidamos com o direito, e o doutor Roberto certamente, quanto se perde o foco discutindo outras questões emocionais que não são do direito. Certo. Né? E o mediador terá, certamente, onde eu acredito na mediação, é onde ele terá que ter a capacidade de limpar o terreno para que as partes, né, possam construir a solução do seu litígio. Aí nós não teremos uma decisão de império do Estado, que impõe a uma das partes uma sentença, né, que sequer os advogados se conformam e buscam infinitos recursos, né, porque não se conformam com a decisão mais do Estado e juiz. Né. Então eu só acredito na mediação se nós tivermos realmente, né, criarmos realmente uma cultura para a mediação e treinarmos profissionais para que recebam essas partes, recebam esses litigantes e consigam fazer com que eles encontrem a solução do litígio. Ótimo, acho que aí são dois temas que a gente vai poder abrir um pouquinho mais essa questão de como desenvolver a cultura, né, da mediação e que tipo de treinamento, que tipo de preparação a gente vai ter que ter.
Por favor, professor, depois a gente passa a palavra para o doutor Roberto. Só uma complementação aqui no que o doutor César estava colocando. Eu gostaria que fosse mais do que uma, porque senão eu posso ir embora, né? Eu posso tentar. Serão duas, porque... Também é algo que... Doutor, quando o senhor fala em primeiro lugar, o reconhecimento, isso que se chama de reconhecimento do direito prima facie, ou seja, a sentença antecipada, ela está aí prevista. É uma sentença de mérito antecipado quando o direito for evidente. Né? Isso é muito pouco praticado, ainda por um certo receio, um certo temor de ofensa ao devido processo legal. Agora, não é o poder judiciário que é moroso, lento ou que empurra a demanda. Não, nós gostaríamos que todas as demandas fossem resolvidas. Eu gostaria de de me dedicar a uma vara que fosse totalmente, que eu pudesse me dedicar aos processos mais relevantes em menor número, que poderia dar uma qualidade melhor ao meu exercício profissional. Né? Esta ideia vem sendo muito repassada à sociedade, é uma ideia equivocada. O que nós temos é um ordenamento jurídico que provoca essa morosidade. Né, que provoca essa morosidade, ou seja, aquele tecnicismo do século XIX, quando eu falo no tecnicismo do século XIX, é que hoje no nosso Código de Processo Civil, só de recursos ordinários nós temos 22. E o perigo disso, doutora, é justamente o que está sendo dito pelo senhor, é nós imputarmos ao Poder Judiciário a culpa por isso. E não é. Porque no momento que o Estado, quando eu digo o Poder Judiciário, porque foi atribuído a ele o controle da jurisdição, né? E ele não consegue dar a resposta para a comunidade em função de todos esses fatores, né? Ocorre uma frustração e, em contrapartida, imputam ao Poder Judiciário o ônus pela demora, o que resulta no enfraquecimento de um poder diante dos outros, que para um processo democrático não é nada salutar. Professora Bianca, rapidamente sua observação para nós voltarmos, fazemos aí um intervalo e começamos com o doutor Roberto no terceiro bloco. A minha preocupação aqui, por exemplo, quando o doutor César colocou, né, que os mediadores têm que ser capacitados para fazer a mediação, tudo certo. Agora, a importância que vem aqui, aí eu digo assim, tanto da OAB quanto do Poder Judiciário, né, em promover a mediação. Certo. Muitas vezes os advogados vão entender que a mediação não seria a melhor opção, né, que podem colocar meio que obstaculizar o andamento de uma mediação. Pode ser uma dessas assim, imaginando, né, alguma situação. Nós temos, enquanto advogados, uma cultura litigante. Exato. Portanto, né? a questão do desenvolvimento da cultura não é só por parte da sociedade, mas também dos poderes públicos. Nós vamos ter que rever a nossa construídos. posição. Né? Nós vamos ter que rever essa nossa posição. Okay. Né? Nós teríamos que ter uma outra forma de ver o mundo aqui. Vamos fazer um fecho, Sandro. Eu estive discutindo isso com o Dr. César há poucos dias. Essa é uma mudança de cultura que vai começar nos bancos universitários. Né? Eu acredito... não dá para ser só lá, né, doutor? Nós vamos sem começar antes. Nós temos já, que ir na evidência, não vamos, evidência, doutora. Não tenho dúvida nenhuma. Mas essa cultura ela vai tomar corpo, ela vai tomar fôlego, né? A partir de gerações vindouras. Nós vamos dar o pontapé inicial, não tenho dúvida nenhuma. O Poder Judiciário está concentrando todas as suas ações. Né? Hoje nós temos um núcleo dentro da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos um núcleo que todas as atenções da alta administração do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul são voltadas à conciliação e à mediação. Ótimo. Vamos para mais um breve intervalo. Na sequência, voltamos com a posição aqui do Dr. Roberto, na sua ótica complementar aos nossos três advogados. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros, que hoje aborda o tema Mediação e Direitos Humanos. Doutor Roberto, vamos lá, uma visão um pouco complementar à questão jurídica posta até então. Fiquei pensando no que vocês estavam falando e acho assim que todos nós somos autores, né, disso que está acontecendo.
né? A sociedade reflete o funcionamento dos seus indivíduos, né? Então, eu acho que o Estado, né, ele, em boa parte, reflete como é o funcionamento dos seus indivíduos. O judiciário é autor disso, porque não conseguiu dar conta, né, de encontrar uma outra saída e se fazer suficientemente convincente para que a legislação mudasse, para que o sistema mudasse, né? Nós, cidadãos, elegemos os legisladores, somos responsáveis por isso. A OAB não conseguiu ter força política, se fazer forte o suficiente para mudar o sistema. A academia, né, não consegue também se mostrar forte o suficiente para que a coisa de fato mude de verdade, né? Então, assim como na área da saúde isso é muito frequente, né? Fiquei pensando assim que nós vivemos um processo de amadurecimento, né? E essa discussão que nós estamos tendo aqui é o resultado de um amadurecimento. É como se se fizesse um comparativo com o amadurecimento da criança, né? Ela vai buscando que o pai arbitre quem tem razão, se é ela ou se é o irmão, né? E daqui a pouco ela vai ter que aprender a encontrar saídas de negociação, né? De buscar um terceiro que não seja o pai, né? Que seria o judiciário, que seria o juiz, que seria quem dá a sentença, né? Depois vai ter que encontrar um caminho para negociar, né, com o outro e chegar a uma proposta minimamente razoável para ambas as partes. Então eu penso assim que a nossa sociedade vive um amadurecimento semelhante ao amadurecimento que nós vivemos como indivíduos à medida que vamos crescendo, né, à medida que vamos desenvolvendo essas habilidades que não tínhamos antes, com as experiências, errando muito, sofrendo, né, e aos poucos vamos quebrando a cabeça e aprendendo, por aqui não está dando, vamos por outro caminho. Acho que o mundo vive né, em muitas áreas transformações que vêm daí. A educação passa por isso, né? O judiciário passa por isso, a saúde passa por isso. Acho que a saúde tem um paralelo muito semelhante assim, com a questão da indústria da doença. Assim, né? Muitas vezes a gente fica preocupado muito com o diagnóstico, muito com estudar as causas e tal, e as soluções que são as questões que mais fazem diferenças, que é tratar, resolver, ficam para um segundo plano. Então eu vejo uma semelhança interessante entre essa discussão que vocês estão travando aqui. Eu fiquei pensando sobre várias questões. Mas podemos dizer que, num primeiro momento, todas essas limitações que o senhor coloca em relação tanto à OAB, academia, aspectos jurídicos, sociedade, os elementos que compõem cada uma dessas áreas já começam a se dar conta de que, da forma como está, não pode continuar. E que precisa dar o braço Estão incomodados com os resultados alcançados. E daí surge a necessidade de uma nova proposta, é isso? Né? E que precisam dar o braço a torcer. E eu acho que aí é que entra a grande habilidade do mediador, né, que é de conseguir mostrar para as partes que ambos estão perdendo. Como disse o Dr. Johnson, na briga os dois perdem, né? E isso é interessante porque um tratamento psicoterápico, um consultório de psicoterapia, uma intervenção médica, muitas vezes pontual, ela passa por isso, por uma estratégia de mediação, né? De demonstrar para a pessoa que indo contra o outro, ela está indo contra ela mesma, porque se o outro perde, ela acaba perdendo também. O objetivo de uma disputa pode ser diferente, pode ser encontrar uma saída em que ambos ganhem, não precisa ser um duelo, né? Um perde e o outro ganha. Não, muitas vezes, e talvez na maioria das questões da vida, né, não funciona assim. Quando um perde, o outro perde um tanto também. Então, se a gente tem como norte, como objetivo, buscar uma solução que seja razoável para ambos, que ninguém perca, ou que perca o mínimo possível, eu acho que isso cria uma mudança de paradigma, né, que passa por um amadurecimento emocional das partes e que precisa de um mediador mais maduro para apresentar isso para as partes. Perfeito. Aí vem a sua introdução, que era a cultura da paz. A busca por uma relação de ganha-ganha, em vez de uma relação de alguém vai ganhar, alguém vai perder, mesmo que com o tempo todos percam, né?
E é um dos princípios, um dos objetivos, né? E aí a gente tem que voltar, e aí a questão dos direitos humanos, fazendo essa conexão, doutora Bianchi, e me sinto muito à vontade porque participei, né? Um honroso convite, fui um dos debatedores na implantação do Observatório de Direitos Humanos. Está um dos objetivos da República Federativa do Brasil, né, está lá no pórtico da Constituição, é uma sociedade harmônica que busca permanentemente a pacificação social. Ou seja, esse ideal de paz social é também um direito humano fundamental. E hoje, né, numa visão contemporânea dos direitos humanos, que já não é mais aquela visão clássica dos direitos humanos, lá de Montesquieu, né, quando surgiram as primeiras cartas de direitos humanos com os ideais fundamentais, os objetivos fundamentais, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Hoje se busca aquilo que a doutora Bianca, no início do programa, ressaltou, se busca concretizar esses direitos humanos. Quase todos eles estão plasmados no artigo 5º da Constituição Federal. Está ali a vida, o trabalho, a vida, a liberdade, enfim, todos esses direitos humanos, né, que são universais e pertencem, por serem universais, pertencem a todos. E dentro desse espaço, né, a mediação, e aí quero dar esse enfoque, se busca hoje não se foram aqueles instrumentos declaratórios muito importantes. Hoje se busca aquilo que se chama de ações afirmativas ou políticas afirmativas de direitos humanos. A mediação é uma política afirmativa política pública afirmativa de direitos humanos. Não se há de se esquecer que há pouco tempo, né, as pessoas com deficiência, né, eram invisíveis sociais. Hoje não se há de pensar, né, em se construir qualquer obra de engenharia, né, sem todos os requisitos legais para as questões que hoje a palavra moderna, né, é a acessibilidade, assim como a sustentabilidade, né, são direitos humanos fundamentais, os direitos humanos das pessoas de gênero, a mulher, está aí a Lei Maria da Penha, né, com as questões de igualdade substancial e igualdade formal, né? É necessário desigualar para igualar, e aí eu estou falando um pouquinho mais de direitos humanos, né? Os direitos humanos das questões que dizem respeito, eu não digo raça, mas etnia, né? Hoje ainda há um grande debate, tem um decreto do governo, tem uma lei, né? A lei das cotas, hoje é objeto aceso de debate na sociedade, né? A lei das cotas, que vai atingir o ensino universitário, né? Para pessoas afrodescendentes, né? Está para ser sancionada, né? Se eu não estou equivocado, né? Então tem toda essa evolução histórica que hoje necessita concretização, né? Que não há mais espaço para uma declaração. A declaração de direitos foi feita, né? Historicamente o maior documento de todos, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, mas era toda ela de cunho declaratório, ali era declaratório. Hoje, né, nós buscamos a eficácia desses direitos que são fundamentais, né? Não basta tu ganhares o troféu, tu tens que usufruires, né, dessas conquistas, né, que são conquistas históricas e que essas conquistas, para se conquistar esses direitos, muito sangue foi derramado pela humanidade. Isso é muito bom destacar, né? E dentro desse espaço da mediação, tendo, né? Pois não. Às vezes a gente acaba não tendo essa percepção, né, de que de como se chegou a esse momento. É isso aí, né, que a vida não começou a partir da gente, né, que tem alguma coisa atrás. Eu gosto muito, muitas perdas foram caracterizadas para que houvesse o reconhecimento. Eu gosto muito de citar, né, a Segunda Guerra Mundial. O homem quase que se autodestruiu, né?
E aí, anos depois, com a grande conferência em que a ONU, né, passa a ter um papel fundamental, ele escreve uma carta, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a carta mais respeitosa, dignificante da humanidade até hoje. Primeiro ele quase se autodestruiu na Segunda Guerra, para depois começar a reconstruir esta sociedade. Né? Isso é muito importante, né? Então ele passa a declarar direitos ali que se busca a eficácia. E hoje não se admite mais, essa visão contemporânea dos direitos humanos não se admite mais, e por isso que as ações afirmativas, essa política afirmativa, ou seja, tu tem aquele direito, nós todos somos iguais, tu tem aquele direito que é subtraído ou sonegado, tu tens um instrumento para buscar onde? Né? Tu tens um instrumento para buscar onde? As ações afirmativas são todas elas aonde? Né? Porque elas são subtraídas por quem? Normalmente pelo Estado. Pelo Estado que se torna omisso, né, na prestação desses direitos, da concessão desses direitos. E fazendo uma relação com o que eu falei, com o Estado imaturo. É Com o Estado que não é resolutivo. Um Estado que funciona de uma forma infantil, né, que fica brigando, discutindo, né, ou disputando o interesse político, que seria assim, né, eu quero um pedacinho maior, eu quero o brinquedo aquele para mim, né, e que não alimentando as partes, né? E que não chega numa proposta mais madura, mais resolutiva. Talvez a gente chegue nisso. Eu espero que a gente chegue. Roberto, eu já vivi um tempo que eu achei que o Estado teria que ser que nem os Estados Unidos. Outro tempo que teria que ser que nem a Rússia. Outro tempo que teria que ser que nem a Suécia. Eu já tive várias fases da minha vida lá pelos 18, 19, 20 anos. Qual é o teu momento atual, Sérgio? Né? Hoje eu acho que hoje eu concordo com o Roberto. Hoje nós estamos em plena formação de um Estado brasileiro, de uma nação brasileira. O nosso modelo. O nosso modelo. Talvez o nosso modelo vá conviver eternamente com a corrupção. Vai conviver eternamente com esse tipo de político. Talvez seja isso. Talvez, Bianca, Dr. Johnson, Dr. Roberto, nós não vamos ver um Estado diferente. Mas se nós olharmos a história recente do nosso Brasil, nós vamos ver que... E aí eu achei muito apropriada a sua colocação, Dr. Roberto. Aí eu vejo, a gente conclui que a gente vem num crescente de evolução que hoje, eu arrisco dizer, eu acredito que está melhor do que ontem. Ainda assim está melhor do que ontem, né? Hoje tem questões, doutor Johnson, bem como bem o senhor colocou, que não se discute mais. Direitos, prerrogativas que não se discutem mais. Elas estão aí e elas devem ser cumpridas. Ponto. O ponto é que elas não são cumpridas. Mas, né? mas nós já pensamos. Já voltamos a esse tema, porque realmente fechamos aqui o nosso tempo. Daqui a pouquinho nós voltamos para fazer passar uma régua nessa, não no tema, que acho que vai ficar em aberto. Muitas questões ainda vamos ter que programar um próximo programa, mas voltamos logo após o intervalo com as visões complementares sobre o nosso tema de hoje, de mediação e direitos humanos. Mediação e direitos humanos é o tema de hoje no nosso programa Centros, e no nosso quarto e último bloco eu começo perguntando sobre, dentro desse processo de desenvolvimento da cultura e da ação da mediação, quem são os agentes que se habilitam? Como se dá a efetividade desse processo de mediação? Sandro, nós haveremos, né, de implantar dentro em breve, será, né, posso já anunciar, né, doutora Bianca, que será um convênio entre o Poder Judiciário e a Univates. Logo teremos a implantação de uma central de mediação aqui na comarca de Lajeado, né? E já temos alguns mediadores capacitados, dentre os quais a doutora Bianca já é uma mediadora capacitada, a capacitação que o Poder Judiciário oferta, né? E a mediação, né, ela se dá de duas formas. Ela se dá com um processo ajuizado, e hoje nós temos muitas mediações. Tem escritórios, aqui mesmo em Lajeado,
tem profissionais da área do direito, advogados, né, que têm especialização em mediação e que fazem mediações privadas, né, e que já levam o processo judicial consensualizado, né, apenas para receber a homologação judicial e para aquele acordo, né, porque a mediação ela vai desembocar no quê? Num acordo que as partes construíram. A diferença da mediação é que as partes constroem o acordo. Ele não é ditado pelo mediador e pelo comediador. É as partes que vão construindo esse acordo, né? E ele é levado depois ao Poder Judiciário para receber a homologação e para valer, ter eficácia, certo, se eventualmente for descumprido, né? Teremos uma central, né, dentro em breve, e teremos também, né, isto eu já posso, a central já foi deflagrado o processo pela direção do Foro de Lajeado, estamos aguardando a autorização do Tribunal de Justiça para implantarmos a central e também assinarmos um convênio com a Univates, e teremos também daqui mais alguns dias, em data a ser definida com o núcleo, né, de conciliação e mediação do Tribunal de Justiça, um novo curso de capacitação para mediadores, né, e esse curso de capacitação ele terá 24 vagas, né, ofertadas a mediadores. O mediador, é muito importante também destacar que o mediador é um voluntário, né? É um serviço de voluntariado. Isto é muito importante, né? A mediação, a figura do mediador, ele tem que ter esse perfil de voluntário. Certo, até para caracterizar a sua devida isenção na condução desse processo de construção entre as partes, né? Dentro da política pública foi pensado na voluntariedade, né, para não se criar uma estrutura tão burocratizada e tão oficializada, né? Perfeito. Então se procura se ter assim um espaço mais informal, até porque a mediação, e aí também esmiuçando um pouco e detalhando um pouco mais, a mediação ela tem aspectos muito importantes. Ela não se dá dentro de uma sala de audiências, naquele ambiente formal, né, que está ali o advogado, as partes, o juiz, né, até porque o juiz não é mediador, o juiz julga, então ele não pode mediar. O mediador ele pode, uma outra característica fundamental da mediação, e para uma mediação ser bem conduzida, a questão da confidencialidade que se estabelece entre o mediador e as pessoas envolvidas na mediação. A confidencialidade é um aspecto fundamental, porque o mediador poderá avançar em questões que ele não poderá, depois que saiu daquele ambiente, que é um ambiente desinformalizado, né? Ele é um ambiente que tem, digamos que sofás, uma mesa diferente, uma mesa redonda, né, com um som ambiental, até com uma cromoterapia um pouco diferente, né, para quebrar esse gelo, né, principalmente de uma sala de audiências em que as pessoas já entram tensas e nervosas por todos essas características. Então, concluindo, né, a mediação ela tem todas essas características e se busca, né, com isso, esse espaço, né, para que as pessoas, né, cheguem a um acordo que satisfaça todos os seus interesses. Para nós, né, técnicos que somos capacitados, né, que resolva o seu conflito total. Né? E resolvendo o conflito total é muito difícil haver descumprimento daquilo que foi acordado. Perfeito. Professora Bianca. Até eu ia dizer, antes de falar, estava me lembrando aqui, o doutor Roberto talvez pudesse colocar como se vê a mediação dentro dessa ótica, então, da saúde, né, dessa ótica da psiquiatria, e como seria para nós, talvez assim, essa ideia de caracterizar melhor o mediador. Né, dentro dessa... Que características ele deveria... Perfil do mediador. É o perfil do mediador. Isso aí talvez... O mediador ideal. Eu acho que dentro dessa linha que eu vinha falando do amadurecimento, assim, né, alguém comprometido com o progresso, né, alguém que não está comprometido com
né, com a vaidade, com a, né, a ideia do voluntariado é muito interessante. É alguém que quer o bem da humanidade, alguém que tem esse compromisso. Assim, nós queremos o bem, queremos o progresso, queremos que o mundo melhore. Né? E nesse aspecto nós precisamos de muitos protagonistas, porque depende das pessoas. Quem faz o Estado amadurecer, né, não é o indivíduo na sua soma, são os protagonistas, as pessoas que chamam para si essa responsabilidade. Então, eu acho que o mediador ele precisa, né, ter um protagonismo não vaidoso, mas um protagonismo altruísta, um protagonismo né, baseado no bem comum, né, e isso mexe com o mundo, isso mexe com a sociedade. Certo. Esse princípio básico de que não é uma questão de direito de quem tá com o seu direito ferido ou não, quem tem mais direito do que o outro, mas como atingir um benefício para ambos. Isso. O processo da mediação propriamente dito. E é interessante isso que o doutor está colocando, porque não precisa ser advogado o mediador. Né? O mediador pode ser um médico, o mediador pode ser um economista, o mediador pode ser um assistente social e pode ser um advogado. Né? Ele não tem uma vedação para isso. Né? Então, e nessa esfera aí, realmente, né? Se a gente vai pensar no altruísmo, vai pensar em alguém que quer o bem dos outros, que é algo mais do que vivenciar os direitos humanos do que nessa função. Muitas vezes um advogado é um mediador, ele recusa a causa que ele vai ganhar muito litigando pelo bem do seu cliente, né? E deixa de trabalhar com cifras maiores, mas resolve o caso ali, assim como o médico. Deixa de indicar um procedimento caro, um tratamento caro, né? Mas resolve. Então, assim, o bom senso e o amor ao próximo, assim, tem que ser a pauta do nosso trabalho. Ótimo, excelente. Doutor César, e a estrutura jurídica, o serviço dos advogados concorda com isso? Eu gostaria de acrescentar que a OAB do Rio Grande do Sul está enganjada nessa ideia. Agora, no mês de abril, foi firmado um convênio com o Tribunal de Justiça, disponibilizando a Casa da Mediação, é um local que a OAB tem à disposição para que as partes possam se encontrar ali e realizar as mediações. A OAB também está promovendo cursos de mediadores, né, treinando esse pessoal e preparando para esse trabalho. Então, nós acreditamos sim, né, que se não por uma questão cultural, por um estado de necessidade, que nós vamos ter que buscar, além da mediação, talvez outras formas de resolver os conflitos existentes na sociedade. Porque na atual matriz, né, já está demonstrado que nós não conseguimos atender nós todos, eu digo, todos os envolvidos, né, nisso, não conseguimos atender essa crescente demanda. Então, quero dizer que a OAB está comprometida, não enganjada, só mais comprometida com esse ideal, né, de solução de conflitos de interesse. Perfeito. Bom, nós vamos já fechando o tema, o nosso tempo terminou. Acho que há muitos outros aspectos a serem ainda aprofundados, desenvolvidos. Já fica o convite para um novo programa aqui, que a gente possa estar abrindo para esses parênteses, né, e aprofundando essas questões. Mas uma boa notícia acho que temos aí uma questão muito promissora. A mediação como um elemento aí que vai compor o nosso saber jurídico, né? Isso. Nosso fazer humano. também, né? Nosso fazer humano também. Finalizo agradecendo aos colegas me permitirem dar a opinião da OAB, participar desse evento. Agradeço a Tissa, agradeço a TV Univates, ao Programa Centro, por essa participação. Muito obrigado. Prazer tê-los recebido aqui. Agradeço também. Da mesma forma. Ok. Então, o nosso programa ele vai ao ar todas as quintas-feiras e teremos a reprise desse programa no sábado também. Voltamos na próxima semana com mais um programa Centros para você aqui na TV Univates. Boa noite. TV Univates, para você, para o nosso Vale.